Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da segunda semana, dia 21 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e depois 45 a 46. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, e dizia-lhes: um homem comprou e montou uma vinha, cercou-a, fez um lagar para espremer as uvas, colocou uma torre para um vigia e depois arrendou esta vinha para vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus empregados para receber aquilo que lhe cabia. Os vinhateiros, então, vendo os empregados, fizeram violência com eles. Bateram e espancaram a um, apedrejaram a outro e mataram a um outro. O dono da messe da vinha, então, enviou outros empregados em maior quantidade. E os vinhateiros fizeram a mesma coisa com eles. Então, o dono da vinha pensou: vou enviar ao meu filho. A eles vão respeitar. Quando os vinhateiros viram o filho chegando, eles disseram: aí vem o herdeiro. Vamos matá-lo e vamos tomar posse daquilo que lhe pertence. Então desceram, espancaram o filho, crucificaram o filho e depois mataram o filho. Então Jesus perguntou aos escribas que estavam ali: o que o dono da vinha fará com estes vinhateiros? Eles disseram: ele vai enviar mais soldados mais violentos e que vão matar violentamente esses perversos, e vai tomar deles a vinha, e vai arrendar para outros que ofereçam frutos. Então Jesus disse: assim acontecerá com vós. A vinha vos será tirada, e será dada a um povo que produza frutos. Por acaso não escutastes as Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Eles compreenderam então que Jesus estava contando esta parábola para eles. Ficaram muito bravos, irados, e quiseram prendê-lo ou matá-lo. Mas não o fizeram, porque tinham medo do povo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que é sempre um acontecimento. Porque a palavra de Deus não é um mero livro. É uma pessoa viva que ainda hoje tem o poder de incendiar os nossos corações com o fogo do Espírito para que a gente possa agir em nome dele, falar em nome dele, como servos e enviados. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a história de José. José que é vendido por seus irmãos, e José que é vendido como escravo e é levado para o Egito. Mas antes de ser vendido, José passa por um dilema muito difícil, porque os irmãos têm ciúme dele. Os irmãos veem o carinho que o pai tem por ele. Os irmãos percebem também os dons que José possui e vão até ridicularizá-lo, dizendo: aí vem um sonhador, vamos matá-lo, porque ele quer ser melhor do que nós, ele quer ser mais importante do que nós. E não era esse o objetivo de José. É porque as pessoas são diferentes. Às vezes em casa um filho pensa que o pai e a mãe amam aquele filho mais do que o outro, às vezes não. Às vezes é que aquele filho tem mais abertura de coração, tem mais proximidade, é mais carinhoso, é mais compreensivo, e eu não. Porque o pai e a mãe amam do mesmo modo.
Agora, a reciprocidade do amor, isso é que difere, porque cada pessoa é diferente. Nascemos às vezes da mesma barriga, mas não somos as mesmas pessoas, somos diferentes. Então aqui o ciúme e a inveja foram capazes de fazer com que os irmãos pensassem até em matar o seu irmão, um outro que vai salvá-lo. E ele será vendido então como escravo para o Egito. Aqui está então começando a missão de José. O Senhor que sabe tirar coisas boas das coisas ruins. O Senhor que sabe utilizar as lamúrias da história para edificar vida. Então agora nós podemos entrar no mistério do Evangelho de hoje, porque o sumo sacerdote e os anciãos do povo, eles ficam muito irados com Jesus. Porque Jesus está contando uma parábola para eles. Ontem Jesus contou uma parábola também sobre o rico opulento e o pobre Lázaro. Agora, essa nova parábola é dirigida para eles e também para mim e para você, porque essa parábola é de todos os tempos. Para todo aquele e toda aquela que é colocado pelo Senhor para administrar seu patrimônio, administrar seus bens e também para administrar a sua seara, a sua vinha. Porque a vinha do Senhor é a igreja, a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é o seu povo congregado e reunido. Aqui está a vinha do Senhor. E para que este povo possa crescer, progredir e se santificar, o Senhor vai contando com o apoio de muitas outras pessoas que são ministros e administradores. Não são donos da vinha, não são senhores da vinha, mas são servos da vinha, embaixadores de Cristo, para poder fazer a vinha chegar à perfeição da caridade. Então agora Jesus está chamando a reflexão ao sumo sacerdote, aos mestres da lei, os anciãos do povo e também a todos aqueles e aquelas que foram colocados diante do ministério de servir a igreja. A história da vinha do Senhor, do povo do Senhor. O Senhor é aquele que constrói a sua vinha, prepara toda a vinha e depois ele vai entregar esta vinha para ser administrada por outros que devem produzir frutos e devolver os frutos no tempo certo. Por isso, então, agora começa o dilema da história. Os vinhateiros foram infiéis. Eles quiseram tomar posse da vinha, serem donos da vinha e agirem dentro da vinha como se ela fosse possessão particular, sua. Aqueles que querem enriquecer às custas do Evangelho, aqueles que buscam poder no Evangelho, aqueles que querem se tornar grandiosos por causa do Evangelho e do anúncio, dificilmente se manterão fiéis, porque irão viver como Judas, traindo o Senhor. Então a vinha é este perigo que eu corro e que você também corre, e todos corremos em todos os tempos, sermos infiéis, administradores do Senhor. Os primeiros empregados são violentados, um morre apedrejado, o outro é também torturado. E esse Senhor manda novamente outros empregados em maior quantidade, porque são os profetas. Aqui está falando dos profetas de todos os tempos, dos profetas que vêm para denunciar e anunciar e que desagrada a todo mundo. As igrejas têm muita dificuldade de conviver com os profetas. Com aqueles profetas que denunciam e anunciam, elas têm dificuldades. Então, mandou em maior quantidade, mas sofreram as mesmas consequências, então vou mandar o filho. Mas o filho também foi rejeitado com esse pensamento. Aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar posse daquilo que lhe pertence. Agora Jesus então faz uma pergunta séria. O que o dono da vinha fará com estes vinhateiros desonestos? O sumo sacerdote e os mestres da lei é que vão dar o veredicto? Ele vai enviar os seus soldados que vão matar violentamente esses homens perversos e vão tomar a vinha deles e vão arrendar para outros que produzam frutos. Então Jesus pode dizer, a vinha vos será tirada, o ministério vos será tirado, o reino vos será tirado e será dado a outros que produzam frutos maiores, porque vocês não produziram frutos. Esta é uma palavra dirigida para mim, essa é uma palavra dirigida para todos aqueles e aquelas que servem como operários na vinha do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Justiniano, rogai por nós, paz e bem.